Olá, amigo assinante, estamos iniciando mais um programa Pela Ordem. Na sua TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay, e na sua TV aberta digital 61.4. Hoje, eu queria iniciar fazendo um pequeno preâmbulo em relação ao que a gente pensa. Várias vezes eu tenho disse até no programa de rádio que eu participo diariamente, que a gente tem que estar sempre ouvindo o contraditório, estar sempre aberto ao outro, ao pensamento, e principalmente quando a discussão é política. Eu estou falando isso porque durante muito tempo, desde que iniciou um processo de depuração da política brasileira, com a Operação Lava Jato, ou seja, o Ministério Público, Receita Federal, Polícia Federal, Justiça Federal, todos juntos, né, trabalhando em prol de um país mais ético, mais limpo, menos corrupto, que a gente aqui na TV pública, a TV Fortaleza, saiu em defesa das instituições contra as pessoas que queriam denigrir as imagens das instituições brasileiras. Mas sempre eu procurei ouvir ponderações que faziam sobre atitudes da justiça, e muitas vezes eram antagônicas e eram incompreensíveis e até inaceitáveis. Há aproximadamente 2 meses atrás, um pouco mais ou um pouco menos, eu trouxe aqui no programa meu amigo Dr. Paulo. E o Dr. Paulo, numa defesa das suas convicções, ele levantou a possibilidade de erros grosseiros que haviam, inclusive na Operação Lava Jato. E eu trouxe o Dr. Paulo de novo hoje aqui. Está aqui do meu lado esquerdo, Dr. Paulo, e ele vai falar novamente sobre essa discussão, que agora a tese levantada aqui pelo Paulo, de erros e até alguma seletividade, está mais forte, principalmente com o advento agora da delação da JBS. E sobre essa delação e alguma coisa da Lava Jato é que esse programa será específico hoje para discutir. Claro, para fazer essa discussão, veio comigo também meu amigo, consultor político do programa, Luiz Cláudio. Tá certo? Dito isso, eu queria começar já com um preâmbulo sobre o que eu tenho dúvida sobre a Operação Lava Jato, sobre a operação essa da delação da JBS, que enquadrou, né, numa delação, não foi uma delação com gravação do presidente da República, uma delação com gravação do senador Aécio, que abalou as estruturas da República Brasileira. Eu queria começar fazendo um questionamento direto para o doutor Paulo, que está aqui comigo. Primeiro é isso aqui, a minha dúvida. Numa delação premiada, eu tenho acompanhado, o intuito é chegar no chefe. A JBS se mostrou, doutor Paulo, como se fosse a estrutura de um pai para um filho, de um empregador para um empregado. Ou seja, eles não eram parceiros. Um filho recebe dinheiro do pai. Por receber do pai, naturalmente ele é subordinado ao pai e deve obedecer ao pai por ser pai e também por ser o provedor. Da mesma maneira, o empregado e o empregador. A delação premiada era para chegar no chefe. E, em vez de chegar no chefe, e são os verdadeiros donos desse país, quem dava dinheiro para os políticos, eram eles, não, beneficiaram os chefes. Eles foram... A colaboração deu um perdão de uma pena que nem existiu, do inquérito que nem foi instaurado. Não sei como é que pode isso. E a outra dúvida minha é justamente essa. Como é que se dá perdão do inquérito não instaurado? Como é que se diminui uma pena de uma sentença que não existe? E essa situação, por fim, doutor Paulo, revoltou a tudo e a todos. Por que isso? Porque essa situação, ela levou de novo aquele sentimento ao povo brasileiro que rico não vai para a cadeia. E os ricos desse país são eles. São esses. E eles estão livres, soltos nos Estados Unidos, levando consigo boa parte do dinheiro conseguido às custas do BNDES. E aí, doutor Paulo? Boa tarde, Carlos Frederico. Inicialmente, eu quero agradecer o convite de, mais uma vez, participar do seu prestigioso programa. Boa tarde ao sociólogo doutor Luiz Cláudio, também amigo, expert em política, em sociologia. Carlos, essa questão da delação, ela não é pacífica nem entre os operadores do direito. Quando eu falo operadores do direito, juízes, promotores, advogados, defensores públicos. Por quê?
Esta lei é uma lei de 2013, é a Lei 12.850, de agosto, 2 de agosto de 2013. Ironicamente, foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff. No auge daquelas manifestações, né, No doutor? auge das manifestações, mas era uma lei que já vinha tramitando no Congresso e findou com a promulgação naquela época, em agosto de 2013. Veja bem, a delação, que a imprensa popularizou como delação, na verdade é a colaboração. A linguagem técnica é colaboração premiada. Uma determinada pessoa que detém informações sobre uma organização criminosa, deixemos claro que a lei de colaboração premiada, ou delação premiada, como queira, ela visa alcançar as organizações criminosas, especialmente aquelas que praticam os crimes financeiros, os crimes de colarinho branco, que são crimes que são de difícil apuração, de difícil esclarecimento. Revoltou aí uma parte da população a delação dos irmãos Batista lá da JBS. Ora, o que me chamou a atenção, eu vou entrar depois no mérito da delação deles, foi que essa delação, e eu vou chamar delação aqui porque é a linguagem que a população já assimilou. A delação deles, ela foi orquestrada pelo Ministério Público Federal em Brasília. Deixemos claro que a Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba não participou destas negociações para chegar a esta delação. E o que revolta a população e gerou muitos questionamentos, e você colocou muito bem, é por que os irmãos Batista prestaram esta delação e receberam autorização de simplesmente ir para os Estados Unidos. Ora, o contrário do que sempre se faz, né, doutor Paulo? Porque... é o contrário do que sempre se faz. Normalmente e usual, aquele colaborador que prestou informações, que municiou o Ministério Público, a Polícia Federal de dados relevantes à obtenção do esclarecimento de um crime, ele sofre as mesmas sanções que os delatados sofrerão, com as atenuantes: redução da pena, uso de tornozeleira eletrônica, e aqui no estado do Ceará nós temos o caso do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, que, segundo consta, está em prisão domiciliar com a tornozeleira, o monitoramento eletrônico com o uso da tornozeleira. Ora, o artigo 4º dessa lei, que é a Lei da Colaboração Premiada, ele diz que o seguinte: o juiz poderá, não é deverá, a requerimento das partes. Agora aqui a gente tem que fazer uma pausa. Que partes? Porque na colaboração só existe o Ministério Público e o pretenso colaborador. Isso. A requerimento das partes, o juiz poderá conceder o perdão judicial. Aqui eu quero fazer uma pausa. Perdão judicial ela, até então, que a edição foi dessa lei... Só um instante, doutor. E foi o que, na verdade, fizeram com os irmãos Batista. Foi aplicado, foi um perdão judicial. Foi um perdão judicial. Nesse instante, por mais que a imprensa brade, por mais que as correntes políticas questionem, mas o perdão judicial foi concedido aos irmãos Batista. Isso. Eles estão nos Estados Unidos porque estão sob o manto de um perdão judicial. O perdão judicial é, numa linguagem popular, você cometeu um crime, você confessou vários crimes, mas o judiciário brasileiro está lhe perdoando. Então, não há que se falar em retroceder ou anular a delação e dizer, não, agora vocês vão responder a inquérito, serem denunciados. Eu quero prosseguir na leitura aqui, porque tem aqui umas especificações. Eu só coloquei isso para que o nosso assinante, né, Luiz, saiba que o que eles receberam foi um perdão. Perdão. Então, a requerimento das partes, poderá o juiz, o perdão judicial, reduzir em até 2/3 a pena privativa de liberdade, as penas somadas, combinadas aos crimes imputados. No caso deles aqui, eles confessaram vários crimes de corrupção ativa, lavagem de dinheiro. Eles estavam em 5 operações. Eles eram enquadrados em 5 operações da Polícia Federal. Então,
num levantamento Você imagina o que é hipotético. que poderia dar isso de inquérito? Hein? Digamos que desse aqui numa pena abstrata, 50 anos de cadeia. É. O juiz poderia reduzir até 2/3. No caso, foi o perdão. dos Não, no 50. caso aqui foi a medida extrema, foi o perdão. Ou substituí-la por restritiva de direitos, que é aquela da prisão domiciliar, uso de tornozeleira eletrônica. Se comenta muito, Carlos, é que esse benefício máximo concedido aos irmãos Batista é porque a delação deles, os dados foram relevantíssimos. Mas, ao meu ver, até o presente momento, as delações deles foram iguais às dos diretores da Odebrecht, certo? A do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado. O Aécio. Quer dizer, tudo bem, o Luiz Cláudio fala aqui na questão do na Aécio. questão do senador Aécio Neves, mas o senador Aécio Neves já tinha sido citado em outras delações. Teve muito parecida. Do Doleiro Youssef, Não, e teve muita, com gravação, aquela do Delcídio. do Delcídio, pois é. Pronto. Então, eu creio... E ninguém recebeu nenhum prêmio por isso. Eu creio que há ainda alguma coisa para aflorar na delação dos Quem foi irmãos que gravou o Batista. Delcídio, doutor? Foi o Luiz, lembra? Não, o Delcídio... Foi gravado por um dos diretores da Petrobras. Exatamente. Não sei se foi o Renato Duque. Não, foi o Renato Duque, não. Foi o Paulo. Exatamente. Foi o Paulo. Foi o Paulo. Paulo Roberto Costa. Pronto. E ele continuou preso. Continua. E ele foi sentenciado. Não foi dado ao Paulo Roberto Costa. Nem um o tratamento. perdão, não. Não, ele foi condenado. E o certo? cravo do Delcídio foi mais grave, que era a obstrução da justiça, e o Delcídio foi preso em flagrante. Coisa que não aconteceu com a Aécio. Eu queria deixar... Está sendo até boa essa discussão, porque nós estamos encontrando paralelos aqui para provar que essa delação, que é o que eu tento entender a delação, ou para aprová-la ou para questioná-la. Né? É esse o intuito aqui desse programa. Né? A questão da delação da JBS, ela deu uma sacudida, certo? Num momento que a Lava Jato, ela começa a ser questionada. E que o juiz Sérgio Moro começa a ser questionado por setores da imprensa, por setores da sociedade, das instituições. O senhor questionou aqui nesse programa, há a última vez que eu 2 esteve aqui, meses, né? questionou 2 meses atrás, e o doutor Paulo questionou uma coisa muito, muito séria, que é a dignidade e o direito do ser humano. E ele, só resumindo o que o senhor disse aqui, o doutor Paulo questionava a nossa própria Constituição, que é uma Constituição que um dos parâmetros é a questão do respeito à presunção da inocência. O doutor Paulo, mais ou menos foi isso, doutor Paulo. O doutor Paulo colocou aqui que as pessoas estavam sendo condenadas, estavam sendo presas antes de ter julgamento. O doutor Paulo questionou muito essa prisão preventiva muito longa, né? Então, são coisas que hoje ele trouxe novamente aqui. Foi importante ouvi-lo e iniciar aquela discussão aqui. Hoje eu estou discutindo o processo como um todo. E o doutor Paulo está dizendo que tem questionamento em cima da Lava Jato. Tem. Né? Hoje a Operação Lava Jato, certo? A condução pelo doutor Sérgio Moro, ela já sofre questionamentos. E hoje, coincidentemente, o jornal Estado de São Paulo publicou um editorial, quer dizer, o editorial é o pensamento Do jornal. do jornal, certo? Já fazendo uma crítica à Lava Jato. É um editorial forte, pesado. A primeira crítica que eu faço, doutor, é que a justiça ela tem que ser igual para todos. Como é que o Marcelo está preso e esses homens receberam perdão? Justifica? A não ser que seja 2 países, duas legislação, 2 Constituição, 2 Códigos Penais, porque diferença existe. A minha filha, que é formada em Direito e está agora entrando no mestrado, vai defender, vai discutir justamente isso. Né? Essa questão da diferença, né? Do entendimento, né? Em relação... É preciso uma base legal mínima para você se colocar. Não pode um juiz inocentar uma pessoa e o outro juiz, o mesmo processo, a pena. Tem que ser. Você tem que ter pode ter uma diferença, mas pelo menos alguma coisa se apegar. Tem que ter uma uniformização. Pronto. Né? E justamente sobre isso, doutor Paulo, quero voltar ao assunto você, mas eu quero perguntar ao Luiz, antes de fechar com você, como é que, Luiz, a população brasileira que estava achando que rico ia para a cadeia, que a justiça era isonômica, era igual para todos, você se sente hoje a população mais triste com o que aconteceu com o diretor da JBS? Quando o processo da Lava Jato teve que ir para o Supremo, foi escolhido como relator Teório Zavascki. Teório Zavascki tinha uma característica ímpar.
ele era um tradicionalista. Ele gostava das coisas, né, Paulo, no mínimo detalhe. Com a sua morte, assume Edson Fachin. Só um adendo. Aquele policial federal Que estava investigando. que estava investigando faleceu. foi assassinado, foi? Foi assassinado essa semana. Estava investigando a morte do Teodoro Zavascki. Ele foi assassinado essa semana, essa foi? semana. Pode continuar. Vai lá. Então, o que acontece? Junto com o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janotti, o Edson Fachin tornou o processo Lava Jato no Supremo Tribunal Federal mais radical em alguns aspectos do que a própria comarca do Sérgio Moura. É interessante isso. O que o Paulo está questionando desde o início? Por que alguns setores da imprensa, do mercado financeiro, da indústria, estão questionando hoje o Lava Jato? Porque, literalmente, ele engessou o governo federal e a economia. É preciso, não que ela chegue a um fim, mas que o processo seja mais rapidamente resolvido para que todos nós podemos respirar. Por quê? Aí alguém vai questionar. Por que isso, Luiz, que você está falando isso? As principais empresas brasileiras estão envolvidas no Lava Jato. Mas, Luiz, não estamos falando de empresas pequenas, não. É toda uma cadeia. Eu vou dar um exemplo. Deixa eu colocar só um sentimento. Eu queria que tu me passasse. Existia, pelo menos a metade da população, a favor da Lava Jato de uma forma muito forte. As pessoas são a favor. As pessoas certo. são a favor. Você acha que com essa pisada na bola, esses irmãos Batista indo-se embora com dinheiro, um iate, com tudo, não tem uma sensação de derrota em relação à justiça brasileira, não? Não aumentou o descrédito em relação à justiça brasileira, não? De alguma o seu maneira... pensamento de avaliação da sociedade brasileira. Não. Deixa eu acrescentar ao que o Carlos Frederico está falando. Acrescente isso aí, a absolvição da senhora Cláudia Cruz, esposa do Eduardo Cunha. São coisas... Esses dois fatos, Obrigado, eles deram Paulo, uma balançada. por isso que você está aqui. Olha, são coisas que estão acontecendo inaceitáveis para a população. Como é que um juiz, agora ele está questionando, o Moro sou eu, como é que um juiz justifica-se para um cidadão, você está analisando aqui a visão da cidadania, como é que um juiz absolve uma pessoa, ao mesmo tempo confisca o dinheiro é ilegal e a pessoa é inocente? Eu não consigo entender isso, não. Eu não sou advogado, não, Paulo, não consigo entender. Ele confiscou 600 mil reais, que eram provento de contravenção, de erro, de propina, e ao mesmo tempo absolveu a pessoa que era detentora desse dinheiro. É como chegar para um ladrão, roubou o dinheiro, me dá o dinheiro, vai-se embora. É assim que funciona? O processo em Curitiba, ele está se tornando moderado. Indiscutivelmente, ele está tornando muito mais moderado. Eu acho que está perdendo mais aquela característica de cruzada contra a corrupção, e, de alguma maneira, o Moro compreendeu que precisa ceder para avançar lá na frente. Inclusive hoje... A figura aí... Ontem o Zé Disseu foi até liberado pelo aniversário da mãe dele, 97 anos. A negociação, Paulo, é com o Eduardo Cunha. É o principal preso em Curitiba hoje, é Eduardo Cunha. A nível nacional, o que está acontecendo? Indiscutivelmente, Edson Fachin literalmente não só radicalizou, como deixou bem claro, o presidente da República vai ter que depor. Vai ter que depor, Paulo. Aceitando que não sobre a fita, né? A fita ainda está em investigação. Eu fico estupefato, eu estou estupefato com a justiça brasileira, porque os caras estão com essa fita desde março e não fizeram uma perícia na fita, né? Antes de soltar a bomba, tiveram a coragem de fazer uma perícia Mas ela passou na Globo na íntegra, né? Não, a fita está sendo periciada agora. Ela era para ter sido periciada antes de ser colocado como prova. Não, eu só estou querendo falar com você que é um absurdo isso, porque toda essa crise de governabilidade que nós estamos passando hoje... Foi por conta disso. Quer dizer, então, o que o Paulo colocou no início do programa é a verdade. Quando ele disse que durante essa semana, editoriais como do Estado de São Paulo, Jornal, O Globo, Folha de São Paulo, entre outras, começa a questionar até que ponto a Lava Jato tem que continuar num ritmo da qual só está trazendo mais crise e não está resolvendo, porque, agora, convenhamos, tem que chegar um determinado momento, porque o Paulo vai responder isso. Porque, por incrível que pareça, na primeira instância com o juiz Moro, já tem penalização, né? Já teve sentença. Tem algumas condenações. Tem mais de 100 anos de sentença. Já no Supremo, não. A coisa não está funcionando bem. E aquilo que eu queria só colocar para você. Você pega, por exemplo, um processo como a Odebrecht e a JBS. É uma cadeia ao redor dessas empresas e elas quebram.
Elas quebram e é mais desemprego. Não é à toa que o deixa eu te Brasil... falar sobre a JBS. Eu deixei aqui no assunto da JBS, esse programa é específico para ela. A JBS, ela teve no ano de 2016, e eu vou para o rápido intervalo deixar isso aqui no ar. Eu quero deixar isso no ar antes. Ela teve um lucro líquido de 160 bilhões. A Procuradoria-Geral fez o estardalhaço, foi o maior valor devolvido, aí, 10 bilhões pela JBS. Você sabe o que quer dizer 10 bilhões por lucro líquido de 160? É menos de 5% desse valor. O próprio instrumento da colaboração premiada diz que pode ser até 30%. Se eu estiver errado, doutor Paulo, me corrija. Pode ser até 30% desse valor pode ser cobrado. Eles pediram 11, chegaram a 10 bilhões e 600 milhões e, em primeira instância, eles ofereceram 1 bilhão. Chegaram a 8 e, por último, agora a 10. Para você ter ideia, isso vale um dia do Grupo JBS. Além de que, depois que eles fecharam a delação premiada, a Bolsa subiu mais de 10%. Além de que, esses homens ganharam bilhões na Bolsa de Valores e com a queda do dólar. E o dólar já está subindo de novo. Então, eu vou deixar no ar para perguntar ao doutor Paulo. Eles já tentaram contra a ordem econômica brasileira. Essa delação, no meu entender, poderia ser anulada. Porque o próprio Há questionamento. Há questionamento sobre isso. E o doutor Paulo vai dizer se isso já poderia ter sido feito ou não e ser pedida, como pediu o Delfim Neto, a extradição desses irmãos batistas para o Brasil e aqui preso, eles dizerem tudo o que eles sabem. Porque o que eu questiono aqui, que eu vou levar para o segundo bloco, que não foi para eles dizer nada, muito pelo contrário, essa delação foi feita e armada para que eles não falassem nada e fossem embora do país. Um instante só, a gente volta já já. Se um mosquito aparece, é sinal de atenção. Ele pode marcar mais que a sua pele ou seu corpo. Um simples mosquito pode marcar uma vida e um simples gesto pode salvar. Elimine os criadores do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja a vida. Governo Federal. Estamos de volta agora com o segundo bloco do nosso programa Pela Ordem. Eu deixei no bloco anterior, estava falando aqui sobre a acordo de leniência, que é a colaboração premiada que entre uma empresa e a Procuradoria. No caso, é um CNPJ, né? É uma colaboração entre jurídica e a Justiça, para que essa empresa possa ter a normalidade, ou seja, pedir dinheiro de novo ao BNDES, fazer contato com a Caixa Econômica, com o Banco do Brasil, poder trabalhar com o governo. A partir de agora, a JBS pode fazer tudo isso, né? O grupo JF, que engloba a JBS, pode fazer tudo isso. Ela está limpa, pagando 10 bilhões para esse grupo. Repito, é um dia de faturamento desse dia. E o prazo estava se acabando, mas mesmo assim, a Procuradoria-Geral da República achou por bem dar outro prazo e aceitar os 10 bilhões que eles tinham para dar. Eu quero lembrar que a JBS recebeu só do BNDES 60 bilhões. E esse dinheiro hoje, ele está, sabe aonde? Ele está na Bolsa lá de Nova York. As empresas, o dinheiro que foi pego, dinheiro público brasileiro, porque o BNDES não tem recurso próprio, não. É dinheiro do Tesouro que é transferido para o BNDES. E esse recurso do BNDES foi carreado para grandes empresas, como a Odebrecht e como o JF. E eu queria perguntar ao doutor Paulo. Doutor Paulo, esses acordos assim de pai para filho é normal nesses acordos de leniência que foi feito com a JF? Não é muita bondade não para esses meninos, doutor Paulo? Olha, Carlos, é o seguinte, veja bem. Partindo do gancho que você deixou aí no encerramento do bloco, consta que os irmãos Batista, cada um pagou uma multa de 250 milhões de reais. Essa multa é pessoa física. Cada um pagou 250 milhões, que, digamos, de passar, isso é irrisório para o patrimônio deles, isso aqui é irrisório. Aí a questão direcionou-se para a leniência. A leniência, o acordo de leniência é como se fosse a confissão da pessoa jurídica, a delação da pessoa jurídica. E no acordo de leniência é considerado
esquece aqui as pessoas físicas, porque elas já pagaram os 250 milhões. E na leniência, o contexto ele tem que ser muito mais amplo. Ela visa preservar os empregos, a própria atividade da empresa, certo? O que ela arrecada de IPI, de ICMS. Aquilo então, que o Luiz estava falando aqui, a questão da importância trabalhista para a sociedade, das empresas. A importância econômica da empresa. E a Isso. gente não pode deixar de reconhecer que a holding JF, ela administra mais de 40 marcas. Certo? Muitas delas aqui que nós nem sabíamos que era. A população, Luiz, está tentando boicotar e eles estão com dificuldade de repor. Porque é muitas marcas que a maioria dos supermercados só tem deles. Hã? Então, na questão da leniência, a pedida inicial do Ministério Público era 11 bilhões. Houve um oferecimento de 1 bilhão, as negociações temporariamente se encerraram e foram reabertas e parece que fecharam em 10 bilhões. O Ministério Público poderia ter pedido mais, não, doutor Paulo? Não, com certeza, sim. A lei permitiria que ele pedisse mais. Até 33 bilhões, que seria, digamos, 30% do valor estimado do faturamento. Do faturamento, né? Então, fecharam em 10 bilhões. Isso, evidentemente, a gente precisa ter mais dados. Isso ainda está lá ainda pelos escaneados. Vale ressaltar que é 25 anos para pagar isso aí, né? Não é então, 10 bilhões dividido por 25 anos dá 400 milhões por ano. Dividido por 12 meses dá 33,3 milhões. Isso é brincadeira. Para uma empresa que teve um faturamento de 170 bi, 33 milhões... É por isso que o Zé Simão hoje no programa disse que é merreca. Diz que é merreca, é verdade. Como é o nome daquela propina que falava, aquela propina... Lá do Rio de Janeiro. Não, teve um que disse que não era propina, não, era o quê? Que é era propina pequena e disse um nomezinho assim. Pô, é uma merreca, mas eu tenho outro nomezinho, eu me lembro daqui um pedaço. Essa é brincadeira. Então, 33 milhões, eles vão botar isso na programação da empresa. Pichuleco. O pichuleco. Então, pichuleco. Obrigado. Então, vamos botar no orçamento da empresa durante 25 anos. Agora, uma coisa que nós estamos esquecendo, e a imprensa já deu um toque muito pouco, essa questão da a população está querendo boicotar, 80% do faturamento da JBS nos Estados Unidos. É de exportação. Então, só 20% é do mercado interno. Não, e eles têm 60 empresas nos Estados Unidos. Então, só 20%. Doutor Paulo, era aproximadamente, tinha 20 a 25 empresas nos Estados Unidos que estavam com dificuldade econômica de fechar o caixa. E o dinheiro do BNDES permitiu que eles incorporassem essas empresas e comprassem essas empresas. As empresas nos Estados Unidos foram compradas com dinheiro público. Dinheiro do BNDES. Com dinheiro do BNDES. Olha, pra você ter uma ideia, a Swift era um dos frigoríficos mais tradicionais dos Estados Unidos. Coisa de 200, 300 anos a gente era de existência. menino. Eu tinha ele aqui é mais novo, eu e você. Tinha aquela carne de lata Swift. O nosso nega quando nós éramos estudantes. Tá com a boca cheia d'água aqui, o nega Freire, que era a Swift, que era e que a gente comia aqui de forma tradicional, mas era um frigorífico americano. Então eles compraram, certo? Eles compraram um frigorífico tradicionalíssimo dos Estados Unidos. Sobre a questão do BNDES, o BNDES a gente tem que analisar sobre o seguinte ponto. O BNDES é um Banco Nacional de Desenvolvimento. O Lula, nos governos do PT, certo? Imaginou que poderia criar no Brasil superempresas e direcionou o dinheiro do BNDES para criar essas superempresas. Hoje a JBS é uma superempresa, a Sadia é uma superempresa, lá dos irmãos do Jorge Paulo Lemann, né? Certo? Então é uma superempresa. A própria Odebrecht. A própria Odebrecht. Taipava. Certo? Então são empresas brasileiras que chegam no mercado internacional e absorvem empresas americanas, empresas europeias. Certo? Esse do Lemann, que é a BIMBEV, né? Ela já incorporou tantas empresas. Ela comprou as maiores cervejarias da Europa, comprou a Budweiser nos Estados Unidos. No Brasil ficou praticamente sozinho. Pronto. Hoje eles têm o monopólio de cerveja. Monopólio. Certo? Então, o BNDES, isso foi imaginação do Lula e o PT, via BNDES... O BNDES só não ajudou as nossas estradas, nem os metrôs, nem onde ele deveria fazer o fomento do desenvolvimento brasileiro. Né? Então, esses irmãos Batista, vendo esse filão, eles se aproximaram do governo. Eu não vou questionar aqui se os contratos, quais são as cláusulas do contrato, porque isso é uma filigrana que, primeiro, são contratos sigilosos. Eu vou botar uma pergunta aqui para o meu amigo Luiz Cláudio, mas você fala também, doutor Paulo. O que leva a gente a um descrédito muito grande
é que toda essa preocupação da Justiça, do Fachin, do ministro Fachin, lá do Supremo Tribunal Federal, do Procurador-Geral Janot, de fazer essa delação e de proteger essas figuras, Luiz. Aí você olha para o governo tem um ministro como o senhor Henrique Meirelles, que há bem pouco tempo atrás, o meu amigo era Luiz funcionário Cláudio, da JBS. ele era o quê? Ele era presidente do conselho da JBS. Presidente do Funcionário. Quer dizer, é muita coisa que leva a gente a um descrédito muito grande. Eu ouvi uma declaração do ministro Gilmar Mendes dizendo que esteve com os irmãos na Folha de São Paulo, esteve com os irmãos, realmente estive com eles em março, porque o meu irmão é pecuarista e eu fui vender um gado lá e eu nunca vi um cara que vai vender farinha aqui no grupo M. Dias Branco conversar com o... Caminhoneiro. Não, o caminhoneiro conversando com o dono do M. Dias Branco para entregar uma farinha. É a mesma coisa do irmão do Gilmar Mendes e ele ter que conversar com o dono da JBS para entregar um gado para abate. Isso não existe, cara. E isso foi dito agora pelo senhor Gilmar Mendes, há poucos dias, e essa conversa foi em março. Quer dizer, eles geraram um poço de desconfiança em cima de atitudes que estão aí, que eu fico meio preocupado. Eu tô me lembrando, você se lembra do Lula? Você se lembra da Dilma? Nunca mais ninguém falou em Lula, ninguém falou em Dilma. O que é que está acontecendo, Luiz? A grande verdade, Carlos Frederico e Paulo, nós vivemos a República do Compadrio. O que é isso? Você tem um Estado que se juntou com um grupo de empresários, pegaram uma grande fatia dos recursos públicos, que poderiam ter sido fomentados no pequeno e médio empresário brasileiro, comerciante, poderia ter sido investido na área de educação e saúde, e simplesmente esse dinheiro tinha uma única finalidade, o enriquecimento ilícito e fazer caixa 2 para a campanha, uma perpetuação do poder. E quando a gente fala isso, Paulo e Carlos Frederico, não é uma coisa inventada pelo Partido dos Trabalhadores, não. O PSDB já tinha feito o modus operandi, o PT aprimorou e o PMDB, junto com outros partidos, foram mais, que ganharam mais. Por exemplo, a gente fala muito do PSDB, do PMDB, do PT, mas tem o PP e outros partidos que tinham suas fatias. O sistema político eleitoral brasileiro podre. é corcomido. Então, Paulo, o que é que está acontecendo na e minha essa, avaliação? Luiz, essa deve ser a reforma. A reforma política, a discussão hoje nesse país política. era uma reforma política eleitoral profunda, não feita pelo Congresso daí, não. Era o Congresso aprovar imediatamente uma comissão de notáveis para fazer uma reforma política e dessa comissão sair um documento e que o Congresso seguisse, né? E outro detalhe. Era o caminho, né? Uma discussão, Paulo, coerente sobre essa história do fórum privilegiado. Existe uma deturpação hoje da discussão. Você tocou num ponto, foi votado agora no Senado? No segundo turno. Não foi votado no segundo turno no Senado? Que vai para a Câmara agora. Praticamente a inexistência de fórum privilegiado para todos. Só deixa de fora aí o presidente da República, o vice-presidente da República, o presidente do Congresso Nacional, que é o presidente do Senado, o presidente da Câmara Federal e o presidente do Supremo Tribunal Federal. Todos os outros cargos, inclusive do Ministério Público, inclusive da Justiça Federal, inclusive deputados federais, senadores, todos eles perderiam o fórum. Só que eles se preocuparam em colocar uma coisinha que eu já discuti muito com o doutor Paulo aqui. Eles botaram lá um jabuti lá na PEC. Botaram o jabutizinho lá. Ressaltando que o agente público, a autoridade pública, não poderá ser preso, só poderá ser preso depois do transitado em julgado, o que já está na lei, já afirmaram que já está na lei. Só que o Supremo Tribunal Federal, há 2 meses atrás, se não me engano, 3 meses atrás, ele decidiu que depois da condenação, do julgamento em segunda instância, da mesma condenação for reafirmada, a pessoa vai para a cadeia. Mas a mudança ontem, doutor Paulo, voltou o transitado julgado, no que o Maluf se apegou, e até hoje está solto, para que você possa entender, o Maluf se apegou no transitado julgado e está solto, porque o doutor Paulo sabe o que vai dizer, especificar. Existe agravo, existe um bocado de penduricalhos e recorrência que a lei permite e pode ser feito na primeira,
na segunda instância, na terceira e na quarta instância. Vale ressaltar, e o Brasil é o único país do mundo que tem 4 instâncias, né? Geralmente só são 3. Mas o Brasil é 4. E até quando você perde no Supremo, você tem como recorrer através do agravo regimental. Tinha errado, doutor Paulo, você me corrija. Mas tudo isso aqui, cara, tudo isso aqui leva a gente a descrer que, na realidade, voltar para a primeira instância vai ser bom, não vai ser ruim, não. Porque se fosse julgado só do Supremo, como foi no tempo do Joaquim Barbosa, a pena foi definitiva. Porque o Joaquim Barbosa deu celeridade ao processo. Ou estou errado? Não, você está certo, o seu raciocínio está certo. Olha, veja bem, ontem eu estava assistindo a sessão do STF e o ministro Barroso tocou nesse ponto da questão do foro. E ele disse, olha, é absurdo. Paulo, só lhe interromper aqui, para o telespectador não ficar perdido. É porque durante essa semana houve uma discussão no Senado E está havendo a mesma discussão no Supremo Tribunal Federal. Também. Ontem, eu vou entrar no tema. O ministro Barroso, analisando lá um recurso, ele falou que é um absurdo um político, um deputado, um senador comemorar que tem foro privilegiado. Por quê? Ele disse, olha, é como se o Supremo fosse uma garantia de morosidade e de impunidade. É isso aí. Né? É isso ele aí. disse ontem, precisa dizer mais, ele se olhou para o ministro Marco Aurélio e disse, precisa dizer mais, nós, o Supremo é visto como uma tábua de salvação. Como quem diz, eu tenho foro privilegiado. Garantia da impunidade. Aqui eu não serei julgado. O processo no Supremo não anda. Certo? Aí ele falou, disse, olha, estão votando aí no Senado e tal, então o que o Supremo vai fazer, se passar na Câmara, e deve passar, vai mandar redistribuir todos os processos que existem no Supremo, de deputado e de senador. Volta tudo para a primeira instância. Mas vou lhe dar um caso, como eu tenho razão. Eduardo Azeredo foi preso? Não foi. Ele estava onde? Estava lá no Supremo. Faz tempo. Ia ser preso lá. Renunciou, saiu e perdeu o mandato. E o processo dele foi para a primeira instância até hoje. Não vai ser preso nunca. O Zé Disseu já fez foi cumprir a pena do mensalão. Já fez cumprir a pena do mensalão. E o Eduardo Azeredo é o mesmo processo do mensalão. O mensalão não foi nem julgado. Então, essa questão da segunda instância, o que o Supremo decidiu? Que o princípio da presunção de inocência, lá do artigo 5º da Constituição, ele não deve ser mais aplicado. Confirmado em segunda instância, tem que começar a execução da pena, independentemente de recorrer. Mas a PEC ontem... Só que o seguinte, antes dessa PEC, já havia divergência dentro do próprio Supremo. O ministro Celso de Mello acolheu um recurso de um condenado que não queria ser preso. Sim, o julgamento falou nisso agora, vai voltar para a discussão. Certo, então, isso não era pacífico. O que nós vivemos hoje, Carlos Frederico e Luiz Cláudio, é uma crise institucional em que o poder, que seria o poder moderador, que é o poder judiciário, que é o poder que aplica a lei, a crise está partindo desse próprio poder. O Supremo hoje não passa segurança jurídica nem para o Legislativo, nem para o Executivo. Aí o que dirá para nós, população, nós cidadãos? Quer dizer, então, aquele julgamento lá que eles deram... Aquilo que era definitivo, que era julgado lá, né, Luiz? Hoje não tem mais, Paulo, mas nenhuma decisão, não é decisório. A Corte Suprema final deixou de ser final. Deixou de ser final. Ela em vez de dar certeza líquida e certa da decisão, ela dá a certeza líquida e certa da indecisão. Né? Partindo do raciocínio que se teve um julgamento, eles deram repercussão geral, dizendo que repercussão geral vale para todos os casos. Confirmou a sentença em segundo grau, começa a cumprir a pena imediatamente, nem que seja execução provisória. Mas os próprios ministros, um deu uma liminar para um réu, dizendo, não, você não vai começar a cumprir, não. Aí o outro ministro deu para o outro. Aí agora a PEC vem, aí, como você disse, botou um jabuti. Acaba o foro, mas não se aplica, certo, o cumprimento da pena com a confirmação de segundo grau. Ele só pode ser preso na última instância. Aí o ministro Gilmar ontem, numa palestra, já levantou essa questão, dizendo que o Supremo pode rever. Uma coisa que eles fizeram está com 6 meses, já vai ser revisto. Quer dizer, eles podem voltar atrás e dizer, não, ninguém agora vai começar a cumprir pena por conta do segundo grau, não. Vai ser até o Supremo. Aí você bote 20 anos, 25 anos para chegar lá. Aí você me falou, tem os recursos? Tem apelação, tem agravo regimental, tem agravo interno, tem embargo de declaração. E um advogado que sabe manejar bem isso,
garante uma impunidade. Isso quando a pessoa não consegue o segundo julgamento, logo na primeira instância. O- E aí são 10 anos. E acontece o quê? A nossa questão da prescrição, né? Exatamente. Eu tenho que ir para o intervalo, Luiz, mas vocês deixam no ar aí para a gente discutir. É o papel hoje da opinião pública. Antigamente, Paulo, a gente não sabia nem o nome de 5 dos 11 membros do Supremo Tribunal Federal. Hoje, a maioria da população não só conhece, como acompanha. discute os fatos. Por exemplo, nós vamos ter agora dia 6, 7 e 8, no Tribunal Superior Eleitoral, O a julgamento. perspectiva de mudança de rumo Pronto. político desse país. Eu gosto do Luiz. Vai dentro da minha cabeça e puxa o assunto. Nós vamos discutir no próximo bloco justamente o que o Luiz falou. A possibilidade de afastamento do presidente por esse julgamento lá no Tribunal Superior Eleitoral, por isso que ele está aqui, rapaz. Esse homem é uma capacidade. Justamente, rapaz, como é que tu pode estar entrando na minha cabeça assim, não, rapaz? Nós vamos discutir justamente essa questão do Tribunal Superior Eleitoral, porque diante desse julgamento, se houver surpresa, que pode acontecer? O presidente pode ser afastado. E uma das pessoas mais faladas por mandato tampão aí, eleito de forma indireta, é o senador do Ceará, Tasso Gereissati. Sai daí não. Eu volto já. A febre amarela despertou dúvidas sobre quem precisa tomar a vacina. Se você mora ou vai viajar para áreas de risco, deve ser vacinado a partir de 9 meses de vida. Mas atenção, se você tem mais de 60 anos ou está gestante, procure orientação médica. Se já tomou a vacina há menos de 10 anos ou já tomou as 2 doses, fique tranquilo, você está protegido. Febre amarela, informação para todos, vacina para quem precisa. Estamos de volta agora com o terceiro e último bloco do seu programa Pela Ordem, na sua TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay, na sua TV aberta e digital, canal 61.4. Eu deixei esse último bloco para discutir os destinos do país. Só são 15 minutos, mas eu tenho 2 debatedores aqui muito inteligentes, muito sagazes. A gente vai tentar aqui resumir. Está lá no TRE, ou no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, há muito tempo, está lá um questionamento em relação à eleição de 2014. A eleição que foi uma das eleições mais sujas da história desse país, em termos de compra de voto, em termos de propina, em termos de dinheiro público desviado e se transformou em propina oficial. E o TSE já tem, inclusive, uma decisão e um parecer do relator pedindo o afastamento da chapa completa, Dilma e Temer. E isso volta ao julgamento agora, dia 6. Dia 6 agora. Terça-feira. E eu queria a opinião do Dr. Paulo, e vai nos dizer qual é a composição, para você entender, do Tribunal Superior Eleitoral, o que é que ele acha, se isso vai para a votação ou vão pedir vista até o mandato se acabar. Vamos lá, Dr. Paulo. Carlos, a crise política que se instalou no país, ela vem se arrastando aí já há 10 dias, quando veio à tona a delação da JBS. A questão do TSE, ela já vinha desde o final da eleição, quando o PSDB questionou, Isso. certo? 2 meses depois, a chapa vencedora. Antes da Dilma tomar posse, já tinha questionado. Coincidentemente, com a instalação dessa crise política, a bomba caiu no colo do TSE. TSE, pelo menos em tese, era para ser um tribunal técnico, que julga conforme as provas. Hoje ele julga conforme o momento, ele é um tribunal camaleão, né? Sem se deixar influenciar pela crise política que assola o país. Me preocupa a declaração do ministro Gilmar Mendes, acho que há uns 4, 5 dias. Ele, como é o presidente do TSE, ele disse que não queiram que o TSE vá resolver a crise política. Me preocupa essa declaração. Doutor Paulo, só um instante. Se lembra que a gente disse quem foi que fez essa crise política, Luiz? Aqui, nós dois? Lembro sim. Quem foi, Luiz? Foi o atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Que não julgou e houve um impeachment e provocou essa confusão que está hoje. Se ele tivesse julgado afastado a chapa lá atrás, ele protelou e hoje a crise política que ele fala, foi ele praticamente que provocou. Havia, na minha avaliação, Paulo, vou já passar a palavra para você, havia um processo de acomodação de interesses. Setores do Judiciário, do Executivo e Legislativo, iriam proteger Michel Temer, que ele fez essa travessia até o dia 31 de dezembro de 2018. Na Pinguela. Só que Na Pinguela isso não existe mais. E para piorar a situação, aqueles que
levantaram e foram lá no Tribunal Superior Eleitoral fazer o processo, caíram também no mesmo questionamento. Ele está falando do Aécio. O Aécio Neves e companhia. Quer dizer, você nota que, como um todo, esse processo do dia 6, 7 e 8, na minha avaliação, ele é histórico. De qualquer maneira. Ou pela decisão da cassação da chapa Dilma e Michel Temer, ou se alguém pedir vista. Que eu acredito que poderá jogar grande parte da população nas ruas. De qualquer maneira, ele tem uma importância histórica. Boa, Luiz. Ela tem uma questão histórica. Se o TSE não decidiu por protelar, por postergar esse processo até a sua importância deixar de existir, porque se não julgar, o mandato se acaba. Se ele declarar o mandato inexistente quando ele estiver terminando, não adianta nada. Eu vou dizer só mais um detalhe importante. O governador do Amazonas e o vice-governador foram cassados, a chapa. Cassados, afastados e marcada a eleição direta. Acabou. E marcada a eleição direta, não foi direta, não. Tá certo? É outro entendimento que tem lá dentro, viu, doutor Paulo? Mas essa questão de entendimento, isso aí é ao sabor do freguês. Infelizmente, não era para ser assim. Mas é. Nos tribunais superiores, nos tribunais estaduais, existe uma figura jurídica chamada uniformização de jurisprudência. Que era para acontecer, por exemplo, o Supremo, caso X, como é no direito americano. O direito americano é uma Constituição pequena. Essa discussão tem que ser feita no país. E lá eles se baseiam muito nos paradigmas. Então, no caso, os Madison versus governo americano, em 1927, como foi que julgou a Suprema Corte? Esse é o direito anglo-saxão, né? Anglo-saxão. Então, você julga diferente assim, do direito romano. No Brasil, não. No Brasil, a gente cria súmula vinculante, cria uniformização de jurisprudência e simplesmente um juiz de primeiro grau, lá em Caucaia, ele diz, não, eu vou julgar conforme o meu entendimento, não é conforme o do Supremo, não. Isso é demais. Quer dizer, que isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Certo? Então, o próprio Supremo não se entende. É isso que gera essa indústria de liminar, né, doutor? Indústria de liminar, da insegurança jurídica. Certo? Então, voltando aqui ao assunto do TSE, eu não creio que o TSE decida essa questão como existe essa ansiedade, essa expectativa da população. Primeiro, segundo consta, o voto do ministro relator Herman Benjamin tem mais de 700 páginas. Vai levar o quê? Uns 3 dias ou 2 dias para ler esse voto. Aí chega no dia 8 do Luiz aqui, só para ler o parecer dele, Luiz. 6, 7, 8. Certo. Então, depois de lido... Aí não lê tudo não. Depois de lido... Não, lê. Tem que ler tudo. Lê tudo. Não lê só... Até porque as partes interessadas estão lá, os advogados interessados, o advogado da Dilma, certo? O advogado do Eles vão querer que... Certo? O advogado do PSDB foi quem arguiu o questionamento. Então, basta, depois da leitura do voto, o advogado da Dilma diz, eu peço vista. Perdão. O juiz. Um dos membros do STF, eu peço vale vista. ressaltar, doutor Paulo, que tem 2 membros que foi indicado agora para o presidente Temer. E são 2 advogados, Dois advogados. Dois advogados que que foram indicados. Foi o ministro Ademar Gonzaga Neto. Pronto. O Ademar pode pedir visto porque... Primeiro que ele diz, eu não me acho apto a votar, tá certo. porque eu não conheço os autos. Esses autos aqui devem ter o quê? 15 mil páginas. Deixa eu só interromper os dois. O presidente Michel Temer, depois da manifestação que teve em Brasília na semana passada, ou final do mês de maio, ele viu que era necessário fazer mudanças na sua equipe, somente na pasta do Ministério da Justiça. Ele tirou o titular, transferiu o ministro da Transparência, Torquato, para o Ministério da Justiça e o principal coisa no currículo do Torquato, sabe qual é, Carlos Frederico? É eleitoral. Não, ele foi membro do Tribunal Superior Eleitoral. Ele é um expert, ele é um jurista muito respeitado na área eleitoral. É muito. Então, muito respeitado. Vamos ser bem objetivos. Com o trânsito no tribunal. Vamos ser bem objetivos. O presidente Michel Temer, sim, botou Torquato para criar um processo de blindagem dele. Porque uma coisa é certa, se não for por renúncia ou pelo Tribunal Superior Eleitoral, o impeachment é muito Mas tem uma coisa aí, Luiz, que você é uma fera. Você me lembrou uma coisa aqui que eu estava esquecendo. Tem um fato, o presidente, essa semana, queria... um escrivão da Polícia Federal queria ouvir o presidente da República. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu acho que na história do Brasil, você me corrija se eu estiver errado, algum telespectador pode mandar para cá, o doutor Paulo me corrige aqui agora. Mas eu acho que na história do Brasil, eu nunca ouvi falar que um escrivão da Polícia Federal queria
inquirir um presidente da República, né? Mas não é que a escrivã está errada, não é a Polícia Federal, não. Quem está errado é o presidente nessa situação, Sem dúvida. sentado nessa cadeira. Tá certo? Porque essa mesma pessoa é o homem que manda onde? Que manda nas Forças Armadas. É o homem que tem o poder de dar um indulto inocentando alguém. Até a si mesmo. Né? E essa criatura está sendo questionada por um que é escrivão da Polícia Federal. Quer dizer, não era para estar lá. Em nenhum país sério ele continuaria lá. Aí é que eu volto do doutor Paulo a bola. Doutor Paulo, esse inquérito que está lá, se o presidente virar réu, ele pode continuar lá? Se houver velocidade nesse processo, a denúncia for aceita e ele virar réu, ele continua lá? Aí eu lhe devolvo o questionamento seguinte: o senador Renan Calheiros é réu e, no entanto, presidiu o Senado Federal. Mas a legislação brasileira, o presidente da República pode ser presidente da República sendo réu? Numa coisa feita durante o mandato? Por exemplo, eu tenho até no meu blog, eu coloquei até uma matéria semana passada, o seguinte: eu botei eleições diretas ou um habeas corpus preventivo, até eu lhe disse. Foi, você me falou lá na Por quê? O que é que o Lula quer? O Lula quer a eleição direta, para que ele, sendo eleito presidente da República, ele tenha uma espécie de um habeas corpus preventivo, que o cidadão, sendo presidente da República, nada do que ele fez para tal atinge o mandato dele e ele até como pessoa em relação a crime. Ele fica como se fosse protegido por uma redoma. Com uma imunidade temporária. Temporária, que é o que o Temer tinha em relação às citações dele na Lava Jato. Mas só que o crime agora, lá na garagem do Palácio Jaburu da JBS, foi cometido agora. Por isso que é a minha dúvida, estou lhe perguntando para a minha dúvida. Ele pode virar réu nesse processo. Se virar réu aí, não deu certo no tribunal, mas pode dar por esse caminho, que ele não pode ser presidente da República, você não é. Mas aí nós vamos ficar dependendo do Supremo Tribunal Federal. Tá e eu acabei de falar vai ser feita agora consulta com o Supremo. Que o Supremo Tribunal Federal não passa segurança a ninguém. Por quê? Porque ele decide ao sabor do cliente. É como o Luiz falou. Pronto. Cada um lá quer ser um super-homem, né, Luiz? Exatamente. Todo mundo preocupado nos holofotes, né? Agora há pouco você citou o caso do senador Delcídio, que foi preso, quer dizer, por uma ordem do ministro do Supremo sobre suposta intervenção ou obstacularização da justiça. Aí eu lhe pergunto, o senador Aécio Neves, o que ele faz? Tramando em telefonemas com o ministro? Mesma coisa. Não é obstacularizar a justiça? Isso, mesma coisa. Inclusive citou e isso o aí. ministro foi vacilante e não decretou a prisão. Então, é 10 pesos e 20 medidas. Exatamente. Né? Então, aí você me pergunta, e o presidente Temer pode continuar? Quem vai dizer é o Supremo. O Renan pôde. O Renan ficou. Presidente do Congresso Nacional. O Renan Nacional. foi até mais ousado e atrevido. Ele simplesmente nem recebeu o oficial de justiça. Isso. Com a decisão do ministro Marco Aurélio, afastando ele da presidência. Isso. Ele nem recebeu. Isso. Quer dizer, ele afrontou e disse, não, é o oficial de justiça, enxotou o oficial de justiça de lá. E no outro dia o Supremo se reuniu extraordinariamente e tomaram uma decisão política. Não, deixa ele quieto. Por isso lá. que vocês estão aqui, pai. Agora, a gente Carlos, puxar a história recente, muita Paulo, gente esquece. O Carlos Frederico, há 2 semanas atrás, chamou a atenção nesse programa e no outro programa que nós temos, numa emissora co-irmã dessa, que é inacreditável. O ministro da Economia é uma espécie de primeiro-ministro informal. Boa lembrança. Ele diz, olha, a economia está bem, nós vamos continuar as reformas. Mesmo que mude o presidente da República. Mesmo que mude o presidente da República. E é o interessante disso. O mercado financeiro, os industriais e uma parte dos parlamentares tem orquestrado, trabalhado em conjunto para escolher alguma pessoa que afaste definitivamente o Lava Jato da sala da presidência. E como o Carlos Frederico falou, o nome mais forte tem sido o senador cearense Tasso Gereissati. E é interessante, o grupo que vai ser despejado do poder já articula, né, Carlos Frederico, o lançamento da candidatura do Rodrigo Maia. Só que é um detalhe, Rodrigo Maia é réu, né, no Lava Jato. É réu. Porque a gente questionou, e o Luiz, viu, doutor Paulo, como é que o Brasil estava uma crise institucional, tira um presidente do Senado na Lava Jato, era o Renan, e tinha o presidente da Câmara na Lava Jato, que era o Cunha. Aí você tira 2 e bota 2 com o mesmo problema, cara. Aí é a mesma coisa você agora tirar um presidente da República que está com um problema e quer colocar outro. Quer dizer, essas pessoas não estão atentado, não estão se atentando para a população. É um jogo lá entre eles que
Parece que eles estão numa ilha, né? Deixa eu lhe fazer aqui um questionamento, e é até jocoso. A ética, para a pessoa compor um conselho de ética, você tem que ter ética, né? Boa lembrança. A ética ela é um conceito bem amplo que engloba honestidade, princípios, probidade, honradez. Ontem foi composto o Conselho de Ética do Romero Senado. Jucá, né? E o Romero Jucá é membro do Conselho de Ética. É triste. Quer dizer, como é que eu vou julgar a ética e eu respondo a vários inquéritos? Verdade. Que pelo menos até agora apontam que eu não sou ético. Eu vou dizer, presidente Eunício, o senhor como cearense não devia ter permitido isso. Não deveria. Não deveria ter permitido isso. Está sendo questionado em todos os locais, muito triste diante dessa quadra que o cidadão brasileiro vive, é muito triste você ver isso aí. Felizmente o tempo acabou. Se eu tivesse tempo para discutir isso aqui mais 1 hora, né? Tem muita coisa para ser dita, mas eu vou repetir isso aqui porque nós estamos numa crise. Eu vou trazer de novo o doutor Paulo aqui, o Luiz aqui, nós vamos discutir esse assunto porque é muita coisa para ser dita, tá certo? Agradecer ao doutor Paulo, obrigado pela vinda aqui, mais uma vez. Eu que agradeço, Carlos, e a oportunidade de emitir aqui minhas opiniões, e creio que essa discussão ela é necessária. Feita com muita verdade, sem partidarismo. Sem partidarismo, que ninguém tá... Olhando aqui a cidadania, como sempre. Luiz, obrigado, meu irmão. Eu que irmão, agradeço, Carlos. A você, assinante, obrigado. Infelizmente o tempo acabou. Agradeço muito a sua audiência e lhe espero na próxima semana, se Deus quiser. Até lá.